Bom dia, pessoal. Tudo bem com todos? Desde o começo dos nossos estudos, nós temos visto que existe uma relação extremamente íntima entre trabalho e energia. Então, por exemplo, quando a gente definiu o trabalho, nós vimos que o trabalho era a energia que se gastava para iniciar um movimento aqui na parte de mecânica, a energia que se gastava para poder encerrar o movimento e coisas desse tipo, tá certo? E a energia era aquilo que eu precisava para realizar trabalho. E aqui, dentro da parte de mecânica, nós vimos que a gente tem a energia potencial gravitacional, a energia cinética e a energia potencial elástica, certo? Então, se a gente para olhar, a gente até agora viu o seguinte, que trabalho era igual a força vezes distância vezes o cosseno de θ. Lembrando que se eu faço uma análise do meu movimento, esse cosseno de θ aqui fica bem tranquilo da gente descobrir, tá certo? Essa energia, ela pode ser a energia cinética, que depende da massa e da velocidade ao quadrado, tá? Ela pode ser a energia potencial gravitacional, que é a energia associada a uma determinada altura que um objeto se encontra, uma determinada massa, né? E a energia potencial elástica, tá? Que está associada a kx ao quadrado sobre 2. Onde o K é a constante elástica da mola, o X é o quanto que eu deformei ou o quanto que estiquei essa mola, tá? E lembrando que aqui a gente lembra da lei de Hooke, que é igual a F igual a menos K vezes X. Lembrando que esse menos aqui, ele é basicamente para lembrar que essa força ela é restauradora, ok? Bom, agora olha só, quando eu começo a pensar que o trabalho é a energia usada num determinado movimento, tá? Eu vou poder associar o trabalho com a energia cinética, eu vou poder associar o trabalho com a energia potencial gravitacional e associar o trabalho com a energia potencial elástica. De que maneira? A gente vai poder fazer essa associação da seguinte forma. Então, por exemplo, o trabalho da força resultante ele vai ser igual à variação da energia cinética. Então, o trabalho da força resultante ele vai ser a energia cinética final, massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Tá? O trabalho da força peso está associado a movimento vertical. Então vai ser massa vezes gravidade vezes altura inicial, tem que tomar cuidado com isso, porque eu estou colocando aqui, deixando bem claro, que o meu referencial é no solo, né? Menos massa vezes gravidade vezes altura, ok? E o trabalho da força elástica está associado à energia potencial elástica, kx ao quadrado sobre 2, certo? Então assim, ó, é importante que você grave essas informações para você conseguir dar continuidade aos seus estudos. Então olha só, um trenó com massa igual a 8 kg, se move em linha reta sobre uma superfície horizontal sem atrito. Tá? Em um ponto da sua trajetória, sua velocidade possui módulo igual a 4 metros por segundo. Depois de percorrer mais 2,5 metros, além desse ponto, sua velocidade possui módulo de 6 metros por segundo. Então vamos lá. Ó. Eu tenho um trenó, deixa eu apagar isso aqui, de massa 8 quilos, deixa eu só confirmar essa informação, tá? Que ele estava a 4 metros por segundo. Nesse ponto inicial aqui, ele estava com uma velocidade de 4 metros por segundo. Ele andou 2,5 metros e a velocidade dele aqui já era uma velocidade de 6 metros por segundo.
essas eram as informações que ele estava me passando aqui. Usando o teorema do trabalho e energia, para determinar a força que atua sobre o trenó, supondo que ela seja constante e que atue no mesmo sentido do movimento. Então, olha só, ele quer que você calcule a força que age sobre o trenó. Bom, ele falou do teorema do trabalho com a energia. Bom, o teorema do trabalho com energia e que envolve massa e velocidade vai ser esse aqui, ó. Trabalho da força resultante igual a massa, velocidade ao quadrado sobre 2, tá? Então vamos começar a organizar esses dados aqui. Então, o trabalho da força resultante, ele vai ser massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Bom, mas por que eu tenho que partir dessa fórmula se ele pediu para eu calcular força? Bom, aí vamos recordar que a força e o trabalho, eles se encontram nessa equação aqui. Então, estou usando isso para calcular o trabalho. Com o trabalho calculado, sabendo que ele se deslocou por 2,5 metros, eu consigo calcular a força. Tá? Então, vamos lá então fazer esses cálculos. Então, o trabalho da força resultante, ele vai ser 8 vezes a velocidade final 6 ao quadrado sobre 2, menos 8 vezes 4 ao quadrado sobre 2. Bom, no passo a passo, sem estresse, para não errar nenhuma matemática básica. Primeira coisa, a potência. Então, o trabalho da força resultante vai ser 8 vezes 36 sobre 2, menos 8 vezes 4 ao quadrado sobre 2, tá certo? Então, o trabalho da força resultante vai ser 144, 8 dividido por 2, 4, 4 vezes 36, 144, menos 64, tá? E aí, o trabalho da força resultante vai ser 80 joules. Certo? Então, olha só, com o teorema do trabalho com a energia cinética, né, eu consegui calcular o trabalho da força resultante. Agora, se eu sei que o trabalho é 80, eu quero calcular a força, e eu sei que o deslocamento usado por essa força foi de 2,5 metros, tá? E ele me disse no enunciado que, deixa eu pegar o enunciado, perdão, o enunciado é aqui, tá? Que a força atua sobre o trenó no mesmo sentido do movimento, tá? Ou seja, eu vou ter aqui o cosseno de 0 graus, que é 1. Eu consegui resolver o problema, né? Então, eu vou ficar com 80. 2,5 vezes 1 é o próprio 2,5. Esse cara vem para cá dividindo. Então, a minha força vai ser o 80 dividido por 2,5. Então, essa minha força vale 80 dividido por 2,5, tá? 32 newtons. Perceba que o exercício ficou um pouco mais cheio, né, com mais cálculos, mas perfeitamente resolvível, né, com base nas informações que nós temos, ok?